aqui nós estamos introduzindo o nosso curso de Física 2, ou Física Geral 2. Na verdade, o nome dessa disciplina é Física 2. E aqui eu estou colocando a ementa da Física 2. Então aqui está a ementa do nosso curso. Equilíbrio e elasticidade, gravitação, fluidos, oscilações, ondas, temperatura, calor, primeira lei da termodinâmica, teoria cinética dos gases e estudo sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. E assim a gente finaliza, portanto, a ementa do curso de Física Geral 2. Essa ementa é uma ementa bem puxada para 4 aulas semanais, mas esse é o número de aula que nós temos disponível. Então nós vamos ter que nos virar com esse número de aula, de 4 aulas semanais, para cumprir toda essa ementa. O livro-texto que nós vamos adotar é o livro do Halliday, 10ª edição. Esse livro você consegue ele de maneira muito fácil. Então, aqui é a bibliografia básica para o nosso curso. É o livro texto adotado. Bom, então aqui nós vamos começar falando do primeiro capítulo do livro 2, que na verdade é o 12º capítulo. E aqui a gente está vendo sobre equilíbrio e elasticidade. Por que estudar equilíbrio e elasticidade? Coloquei aqui algumas figuras, vou falar aqui do equilíbrio. Vamos imaginar aqui, ó, esses prédios. Esses prédios, para eles estarem nesta configuração, é necessário que cada bloco, que cada parte de toda essa estrutura esteja em equilíbrio estático. Aqui nós temos uma ponte. Essa ponte é uma ponte por onde vai passar automóveis com massa de aproximadamente 1000 quilogramas e vai passar também carretas com várias toneladas, com massa bem acentuada. E você imagina uma carreta freando sobre essa ponte. Então, se uma carreta frear em cima dessa ponte, a tendência é que a carreta queira levar junto a estrutura da ponte que esteja debaixo do seu pneu, dos seus pneus. E para que essa ponte possa cumprir o seu objetivo, cumprir aquilo para o qual ela foi planejada e construída, é necessário que em qualquer dessas situações, ou seja, ela livre ou uma carreta freando sobre ela, ela tem que manter em equilíbrio estático. Aqui eu coloquei um automóvel e já vou adiantar. Esse automóvel está com velocidade constante. Se ele está com velocidade constante, ele também vai estar em equilíbrio. Ele só não vai estar em equilíbrio estático, mas ele vai estar em equilíbrio dinâmico. Todos esses casos citados aqui têm algo em comum. O que eles têm em comum? Eles têm em comum que o somatório das forças que atuam sobre esse automóvel tem que ser zero. O somatório das forças que atuam sobre essa ponte tem que ser zero. O somatório das forças que atuam sobre cada um desses prédios aqui também tem que ser zero. A mesma coisa eu posso falar também para o somatório dos torques
aquilo que você estudou lá no finalzinho do curso de Física 1. Então, quando nós temos um automóvel em movimento retilíneo uniforme, uma ponte em condição estática, em equilíbrio estático, um prédio em equilíbrio estático, para que esse equilíbrio ocorra, ou o equilíbrio dinâmico ou o equilíbrio estático, que é o caso das duas primeiras estruturas aqui, para que isso aconteça é necessário que a soma dos torques que atua sobre esses objetos deve ser zero. Depois a gente vai ver uma condição que separa o fato do objeto estar em equilíbrio dinâmico ou estar em equilíbrio estático. O carro, se ele tem movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio dinâmico, a ponte tem equilíbrio estático. Nós vamos ver o que um objeto precisa ter para que ele esteja em equilíbrio dinâmico. Então, sobre isso que nós vamos tratar aqui no capítulo que fala sobre equilíbrio. E a parte que fala sobre elasticidade, nós vamos estudar também nessas estruturas. Vamos lá. A condição de equilíbrio para um corpo. Se você tem um objeto e precisa que ele esteja em equilíbrio, então você tem que assegurar duas situações. Você tem que assegurar que a soma vetorial das forças que age sobre esse objeto seja zero. E você tem que assegurar também que a soma vetorial dos torques soma das forças que atuam no objeto, soma dos torques que atuam no objeto. Isso são condições para que o objeto encontre-se em equilíbrio. Vou pegar um caso aqui para a gente analisar. Vamos supor que eu tenha aqui uma barra, e esta barra tenha uma distribuição uniforme de massa. Uma barra homogênea, distribuição uniforme de massa. Então, isso me permite assegurar que o centro de massa desta barra encontra-se no seu centro geométrico. E aí, eu vou dizer que essa barra tem um comprimento L e, portanto, o peso desse lado, um apoio aqui na extremidade também. E para complicar um pouquinho mais, eu vou colocar um outro objeto de massa Mzinho apoiado sobre esse ponto aqui da barra, e essa distância daqui até aqui eu vou dizer que ela tem 1/3 de todo o comprimento L. A massa dessa barra vamos chamar de massa Mzão. Então, para assegurarmos que, se nós quisermos assegurar que que essa barra esteja em equilíbrio, então, para que essa barra esteja em equilíbrio, eu preciso garantir que o somatório das forças que atuam sobre a barra tem que ser zero. E aí, vamos pensar que é o seguinte, vamos escrever aqui essas forças. Note aqui, ó. Aqui eu tenho um apoio, vou chamar de apoio 1, aqui eu vou chamar de apoio 2. Quais são as forças que atuam sobre essa barra? Ó, essa barra comprime o apoio 1, consequentemente o apoio 1 reage e aplica uma força
eu vou chamar de F1 nessa barra também. Isso é a força que o apoio 1 faz sobre a barra. Mesma coisa o apoio 2. A barra comprime o apoio 2, consequentemente o apoio 2 vai reagir aplicando uma força F2 sobre a barra. Essa barra tem uma massa M, então consequentemente o peso dessa barra pode ser representado aqui, ó, no seu centro de massa. Então aqui nós temos o peso da barra, que é na verdade mg. Uma força para baixo. Esse pezinho aqui de massa mzinho exerce uma força nessa barra, também nesse sentido, sendo essa força mzinho vezes g. Estas são as forças que atuam sobre esta barra. E aí, escrevendo o somatório dessas forças, nós vamos ter. Vamos combinar uma coisa aqui, ó. O que estiver apontando para cima, vamos chamar de positivo. O que estiver apontando para baixo, nós vamos chamar de negativo. Então eu tenho mais F1. Eu tirei o vetor e botei o sinal aqui, ó. Menos mg, tirei o vetor e coloquei o sinal. Menos mzinho g mais F2. Então, somando tudo isso, tem que ser zero. Também, de acordo com essa condição aqui, ó, o somatório dos torques deve ser zero. Então, vamos lá. Daqui até aqui, nós temos L sobre 2, metade do comprimento da barra. Daqui até aqui, nós temos L sobre 3. Desculpa. Aqui é 3 quartos de L, tá? 75% do comprimento L. Eu vou tomar isso aqui como o ponto de articulação, poderia tomar quaisquer desses pontos, aqui, aqui, aqui ou aqui, mas vou tomar esse aqui que vai simplificar o problema. Eu vou chamar de articulação O. Quando eu for analisar o torque realizado por cada uma dessas forças, eu vou tomar o torque tomando esse ponto O como uma referência. Torque é a força vezes o braço. Então, F1 vezes o braço 1, o que é o braço 1? É a distância que separa a força F1 do ponto O. A distância que separa a força 1 do ponto O é 0. Então, eu vou ter F1 vezes 0 e vou combinar uma outra coisa. Aquilo que tiver a tendência de fazer o objeto girar no sentido horário, eu vou chamar de negativo. Aquilo que tiver a tendência de fazer o objeto girar no sentido anti-horário, eu vou chamar de positivo. Então aqui, ó, eu botei a articulação aqui em O, então essa barra poderá girar assim, ó. Então, esta força F1 não contribui para o torque nessa barra. Você empurra a porta no sentido de abrir lá próximo da maçaneta. Se você empurrar a porta tentando abrir e se você aplicar essa força ali próximo à dobradiça, que seria a articulação, você não vai conseguir abrir a porta. Por isso que você vai para a extremidade, lá próximo da maçaneta da porta. Então, vamos lá.
mg, peso da barra, tem a tendência de fazer a barra girar no sentido horário. Então eu vou atribuir um valor negativo a esse torque. Esse pezinho aqui tem a tendência de fazer girar também no sentido horário. Então eu vou atribuir um sinal negativo aqui. Esse F2 tem a tendência de fazer a barra girar no sentido anti-horário. Então eu vou atribuir um sinal positivo para esse torque. Então, continuando. Torque gerado por esta força vai ser menos a força vezes o braço. Vou chamar isso aqui, ó, o braço 2 é L sobre 2. Aqui, ó, o torque gerado por essa força também é negativo, sentido horário. Então vai ser Mzinho vezes G vezes o braço, que é 3/4 de L. E agora o torque gerado por esta força, que vai ser mais F2 vezes o braço, que vai ser L. É a distância dessa força até a articulação O, que é todo L aqui. Isso é igual a 0. Igual a 0. Então, nós aplicamos a condição para o torque e a condição para forças. Isso assegura a condição de equilíbrio dos objetos. Aqui eu tomei uma barra, mas isso poderia ser uma escada, poderia ser um prédio, poderia ser um objeto com uma geometria mais complicada, não tem problema. Para assegurar que o corpo esteja em equilíbrio, é necessário que, somando os torques, tem que dar 0, e somando as forças também tem que dar 0. Isso que foi dito até aqui para somatório das forças ser nulo, somatório dos torques ser nulo, isso é condição de equilíbrio, tanto equilíbrio estático quanto dinâmico. Agora, se eu quero um equilíbrio estático, eu tenho que assegurar essas duas condições e uma terceira condição. Qual é a terceira condição? É aquela que diz que o momento linear do corpo deve ser nulo. Então, para que essa barra esteja em equilíbrio estático, eu tenho que analisar somatório das forças, somatório dos torques e depois verificar se o momento linear, que é a massa vezes a velocidade, vai dar 0. Dizer que o momento linear é nulo equivale a dizer que a velocidade do objeto é nula. Então, se eu quero equilíbrio estático, eu tenho que assegurar essa condição e essa condição. Uma sozinha não é suficiente. Então, você vai precisar das três condições para o equilíbrio estático. Se você está interessado no equilíbrio dinâmico, vou colocar aqui assim, ó, nesse cantinho aqui, você tem que assegurar que o momento linear, que é mv, seja uma constante. E seja uma constante diferente de 0. Seja uma constante diferente de 0. Aí você está
garantindo um equilíbrio dinâmico. Então, se você quer equilíbrio dinâmico, você precisa dessa condição e desta condição aqui. Se você precisa de equilíbrio estático, você vai precisar dessas duas condições e dessa condição aqui.